Pessoas comuns com bigodes curiosos conversam por aqui. Da oceanografia para a comunicação. O que o conhecimento preso nas universidades me ensinou? Uma pergunta simples, mas que cada vez que eu penso mais, às vezes fica um pouco mais complexa. Que é, por que a gente produz tanto conhecimento e consegue traduzir tão pouco para quem precisa? Contar de onde que veio essa reflexão, e ela vai começar de um lugar que você nem espera. Eu passei no vestibular no ano de 2016 e ingressei na UFPA em 2017. E a oceanografia, na verdade, o que é oceanografia? O estudo dos mares, do rio e tudo que ela influencia. Então pode ser no clima, na química, no meio ambiente, nas pessoas. Enfim, a gente tem muita influência do mar, mesmo que isso não pareça tão explícito, principalmente quando a gente mora numa cidade grande, longe da área costeira. Nesse ano, basicamente, eu tinha que escolher um curso e mal eu imaginava que seria um curso de exatas da Terra, né? Pra quem não sabe, eu sou muito ruim com cálculo, com números e eu admito, eu era muito ruim nessas áreas exatas, química, física, matemática. Então, basicamente, eu era uma péssima aluna nisso. Mas nas outras matérias, como biologia e a questão de estar em contato com a comunidade, que era o que eu mais gostava de fazer, inclusive. A oceanografia é um curso que vem desses lugares que você descobre que as fronteiras entre as disciplinas são muito mais porosas do que a gente imagina. Que uma hora você está estudando geologia, outra hora você está estudando biologia. E aí quando vê, já está estudando até a questão climática, por exemplo. Então isso vai além de só entender o movimento das águas, perceber o clima, o solo, os organismos vivos, porque tudo isso conversa e tudo isso se responde também. E aí quanto mais eu entrava no curso, né, eu fiquei por 3 anos e nesse último ano eu realmente já tinha percebido que não era para mim. Mas uma coisa ficou dele, que a gente é tudo e a gente é um só também, porque parece que a gente é um grão de areia num deserto e parece que a gente é uma estrela na constelação solar. Mas ao mesmo tempo, se você unir todas essas coisas, se forma o universo, se forma o mundo, se forma o mar, né? É um curso, na verdade, que você não espera ter tanta interdisciplinaridade quanto outros cursos, né? Porque quando, por exemplo, você vai estudar sedimentologia, você estuda geologia, você estuda a física das águas, o clima, a química também. Então, assim, é muito louco. Ao mesmo tempo que eu estava passando de semestre, mesmo aos trancos e barrancos, basicamente eu acabei percebendo que muito do conhecimento que fica na universidade não ultrapassava os muros dela, sendo que a gente vive com uma comunidade que seria igual ao mar ao redor da universidade toda, e às vezes esse conhecimento não chega nessas pessoas por vários motivos, né? Primeiro, traduzir a complexidade numa linguagem mais acessível e também mostrar de um jeito que seja atrativo, que seja prático, que apareça na rotina das pessoas também. Porque pensa comigo, a oceanografia nasceu justamente entre o conhecimento e a vida real. As comunidades ribeirinhas do Pará, os pescadores artesanais, os povos que dependem do mar e dos rios para existir. Eles vivem dentro do que a gente estudava, né? Eles têm um saber sobre as águas que nenhum laboratório consegue reproduzir. É algo assim empírico, é intuição, é experiência. E ao mesmo tempo, essas pesquisas sobre a vida marinha se transformam, ficam em artigos que essas pessoas nunca vão ler, infelizmente. Não porque elas não sejam capazes de entender, mas porque ninguém construiu essa ponte. Inclusive, teve uma matéria que eu trabalhava como monitora
E foi o momento que a gente teve mais contato com as pessoas que moravam na região, perguntando qual eram as perspectivas delas sobre aquela mudança climática, sobre o mar, sobre o ano, enfim. E elas falavam coisas do dia a dia delas, né? Então a gente que estava dentro da universidade pegava essas informações, esses depoimentos, transcrevia para uma linguagem mais acadêmica, mais rebuscada. E isso virava um artigo, uma pesquisa, mas esse conhecimento não voltava para essa pessoa, entendeu? Esse que é o lance. E isso principalmente nas saídas dos campos, quando que ficou tão explícito para mim, porque quando era para eu explicar o que a gente estava fazendo, o método, o porquê daquilo acontecer e por que aquilo importava, eu percebi que eu gostava muito disso, de explicar, né, de falar para fora o que a gente estava fazendo e a importância disso. Às vezes eu fazia isso por meio da fotografia, por meio do vídeo, por meio da conversa entre os alunos, entre os professores e entre as pessoas que vivem daquele lugar. Então aquilo me dava uma satisfação diferente, mesmo eu não estando mais gostando de estar no curso de oceanografia. Então chegou um momento que basicamente eu entendi que eu não era uma boa aluna nesse curso, que o curso não era para mim, que eu não servia para esse curso. E tá tudo bem. E aí eu me encantava justamente nas histórias, né? Começou pelas origens da vida, que uma das teorias era que a gente nasceu do mar, que veio tudo do mar, né? Tem a teoria que veio antes disso, enfim, várias teorias sobre a origem da vida. E ouvir, né, a teoria e o porquê delas ter validade, né? Para mim era encantador você saber contar uma história complexa para as pessoas entenderem um outro lado da moeda, né? Não só isso, eu via que tudo estava conectado, geologia, química, física, biologia, tudo isso se conversa com a vida humana, né? Então, esse meu jeito de processar essas informações que mais me encantavam, que era a parte de contar, não de testar por meio de fórmulas ou por exercício. Pelo contrário, eu gostava de entender a teoria, de como aquilo chegou e como a gente pode explicar isso da melhor forma possível para as outras pessoas aprenderem também e se questionar junto também. E aí veio a pandemia, né? Basicamente eu fui forçada a pausar, as aulas da UFPA fecharam por tempo indeterminado, né? E eu vi que aquele momento era o momento suscetível para eu mudar de curso. Primeiro, eu estava muito satisfeita comigo mesma, porque eu não conseguia ser boa naquilo que eu estava me propondo a fazer. Segundo, eu não tinha coragem de enfrentar um curso que, sinceramente, eu não me via no futuro fazendo, né? E terceiro, ter coragem para mudar de curso. Então, para alguns é perda de tempo, para outros é mudança de rota, mas cada um tem sua história, cada um tem seus privilégios, cada um é único. Então, se eu tomei essa decisão na minha vida, isso não quer dizer que vai ser uma boa decisão para a vida de outra pessoa. No meu caso, na minha história, fez muito sentido e até hoje faz muito sentido. Quando eu entrei para a comunicação, algo ficou muito claro para mim. E seria o que me encantava na oceanografia, que tudo de alguma forma está interligado, de que a geologia, a biologia e o clima e a vida humana são um único sistema. E essa mesma percepção apareceu de outro jeito na comunicação, porque comunicação, no fundo, também é sobre conexão. E reconhecer o conhecimento que não existe em uma bolha, que ele só faz sentido quando alcança alguém, quando alguma coisa muda e alguém entende o mundo, é bagunçado, é humano, é cheio de nuances.
assim como um ecossistema. Me fez pensar o que eu estava buscando lá em oceanografia e eu não conseguia dizer, não conseguia nomear o que era aquilo, mas era exatamente o que eu queria. Não era só apenas entender as interconexões, mas ser capaz de comunicar essa interconexão, de tornar habitável para outras pessoas poderem também fazer suas próprias interconexões e aquilo gerar um conhecimento coletivo, né, junto, porque, como eu sempre falo aqui nos vídeos e vou sempre falar, perguntas melhores constroem futuros melhores. Não adianta a gente só aceitar um conceito e não se questionar se aquilo realmente é bom para todos, se é bom para um grupo ou se é bom só para uma pessoa. A comunicação, ela não é só um meio de venda, né? Um meio de convencer. Eu acho que, pelo menos para mim, comunicação abrange isso também, é óbvio, mas eu acho que vai além disso. O que me interessa é essa capacidade, que às vezes é difícil, é delicada, de pegar algo complexo e criar uma ponte entre quem sabe e quem precisa ou poderia se beneficiar desse saber, entre o laboratório e o rio, entre a teoria e a vida. Quanto mais eu penso nisso, mais fica claro para mim que comunicação é algo visceral. A gente, desde a nossa evolução, é algo muito necessário para a gente sobreviver. E quanto menos a gente é honesto consigo mesmo, comunicando consigo mesmo, a gente é menos com o outro. E isso desenvolve muitas coisas que poderiam ser evitadas se os dois lados fizessem um esforço de comunicar. Então, sim, o caminho que eu fiz da oceanografia para a comunicação é muito confuso e, para quem olha de fora, quase impossível de acontecer, porque são coisas muito diferentes. Mas eu fiz esse caminho, eu tive essa sorte ou azar de fazer esse caminho. Então, a pergunta que eu deixo para vocês nesse vídeo é: se está tudo conectado, como a oceanografia mostrou que está, por que o conhecimento ainda fica tão preso dentro de caixas separadas, inacessível para quem vive justamente os fenômenos da vida? Então, faça essa reflexão e escreva aqui nos comentários o que você achou do vídeo, porque eu tô realmente curiosa. O último vídeo de introdução foi muito legal, eu tive comentários muito bacanas e, enfim, eu tô aqui também pra conversa, né? Nunca se esqueçam disso. Eu deixo uma pergunta, mas eu espero a resposta de vocês, porque assim é como se, enfim, conhecimento é coletivo, a gente não faz nada sozinho. Justamente comunicação a gente não faz sozinho. Existe o receptor e a pessoa que fala, né? Então, nada se faz sozinho. O futuro não vai ser feito sozinho, pelo contrário, nosso futuro ele não é concretizado, mas ele é muito influenciado por N variáveis que vão além da gente. Então, é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e eu espero a próxima semana aí pra vocês.